Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 4, que tem por tema Livres em Cristo. E na mensagem valiosa iremos encontrar a seguinte passagem bíblica: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. A igreja de Gálatas ela foi fundada por ocasião da primeira viagem do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo ele precisa trazer com firmeza e com convicção acerca da liberdade que há em Cristo Jesus. Como nós sabemos, como foi falado na primeira aula, o apóstolo Paulo ele teve uma conversão diferente. Antes ele era perseguidor dos cristãos, ele não conhecia a liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus. Depois ele teve um verdadeiro encontro com Deus e aí ele teve essa chama que acendeu dentro dele, e ele que era Saulo virou Paulo, e a partir daí ele começou a espalhar o amor de Deus. E é sempre sobre essa liberdade que a salvação nos dá através de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo em Gálatas ele vai dizer que nós sim somos livres, nós fomos chamados para a liberdade, porém nós devemos ter também uma noção do que a gente faz, do que até onde nós podemos ir, e a liberdade ela vem através da graça, através de Jesus, através da morte, da ressurreição e da vida de Jesus. Então converse com seus alunos sobre isso. Às vezes adolescentes, a gente meio preso, porque a igreja não deixa, porque eu não posso, mas explique para ele que nós somos livres sim, nós fomos chamados para a liberdade, mas a liberdade com consciência, a liberdade com discernimento e a liberdade que é em Cristo Jesus. Então, ao final da aula, converse com ele sobre a liberdade que nós encontramos somente em Jesus Cristo. Amém? Dica da psicologia. Os cientistas, os psicólogos vão dizer que nós experimentamos mudanças na nossa fase da vida. Cada fase da vida a gente experimenta um tipo de mudança. Exemplo, na infância ali é a criação da independência, sabe? É quando a criança ela começa a escolher que cor eu vou pintar meu sol, né? Como é que eu vou fazer a minha casa, e vai crescer mais um pouquinho, é a escolha da roupa, aquele meu coleguinha, aquele meu amiguinho, e vai passando por mudanças. E na adolescência não é diferente. Porém, essa mudança ela está pautada na busca da identidade, de saber de quem eu sou, o que eu quero da minha vida. Por isso, muitas das vezes, o contato com os colegas ele aumenta e o familiar diminui. Por que isso acontece? Na família, muitas das vezes, é difícil aceitar e entender essa mudança desse adolescente, né? Ainda mais quando ela vem assim de forma, às vezes, até rápida, né? Um ano ele era assim, no outro não é mais. Então ele busca se autoafirmar, se autodizer. E ele busca mais do mesmo, que é o quê? Os colegas da mesma faixa etária. Então entender que aquele adolescente está passando por mudanças e que cada faixa etária tem as suas dificuldades, as suas preocupações, e entender que não é porque eu sou adulto que eu não vou entender o problema daquela faixa etária, acolhe mais o adolescente, trazer mais para perto de você. Então entender que os dilemas da adolescência é diferente sim da fase adulta. Entender que eles vão ter problemas diferentes do que os nossos. Às vezes a gente não liga muito, fala, ai que bobeira, ai que besteira, é só isso, sério que fez tudo isso só por isso? Mas é daquela faixa etária, é o problema daquela idade. Então você, enquanto pai, enquanto professor, enquanto adulto responsável, precisa entender que às vezes aquele grande problema é um problema sim para aquela faixa etária. Ele sempre olha em você alguém de referência para buscar ajuda, para buscar apoio e para buscar conforto. Então sempre seja apto e pronto a ouvir e a orientar e a aconselhar. Já que ele deu essa abertura de te contar algum problema, receba com carinho, com entendimento e oriente. Olha, faça isso, olha, repense sobre isso, tá bom? E assim você vai criar um adulto mais saudável e mais independente. Amém? Antes de terminar, tenho duas novidades para vocês, dois lembretes, na verdade.
O primeiro é a Ordem do Farol, que é um recurso pedagógico que a editora Bethel preparou com todo carinho, amor, empenho e dedicação para que você seja um guardião dessa geração. Entre agora no site www.ordemdofarol.com.br e seja você um guardião dessa geração. E a outra dica é o Piltim Adolescer Mais, que você encontra de forma gratuita lá no site da editora Bethel, que é o www.editorabetel.com.br. O Piltim dessa lição, o Piltim dessa aula, ele tem por tema Para a Liberdade Fomos Chamados. E eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês. Se existe uma palavra que todos gostam, provavelmente é a liberdade. Afinal, quem não quer ser livre? Então, o Piltim você pode levar ele como recurso extra para a sua aula. Esse Piltim ele tá bem interessante, falando sobre a liberdade. Nessa faixa etária, todos nós queremos ser livre, ser independente, não pedir permissão para pai nem para mãe para sair. Então, leve esse recurso para a sua aula como forma de reforçar esse entendimento com seus alunos, da liberdade com sabedoria, com consciência e da liberdade em Cristo. Tá ok? Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de lembrar, se você não for inscrito, para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e para sempre curtir, comentar e compartilhar. Um beijo, a paz do Senhor e até a próxima semana. Tchau, tchau!